pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos com mais um programa, falando sempre de belas obras, e hoje especificamente estaremos fechando mais uma obra, mais um ciclo, uma obra que nós lemos desde o início, comentamos com vocês, esta bela obra que se chama Cartas e Crônicas, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje estaremos fazendo o último capítulo, o capítulo 40, e se você não viu nada, está caindo aqui de paraquedas agora, assista, busque os vídeos anteriores, tem muita coisa boa. Como vocês podem ver, eu anoto bastante para você ver que nós sempre conseguimos extrair elementos mais substanciosos, não é? Ensinamentos substanciosos de cada um desses capítulos. Então, são preciosidades que nós precisamos conhecer, precisamos absorver, explorar. Como eu disse, hoje o capítulo 40 estaremos finalizando então toda esta obra, todo esse ciclo. E você está convidado a estar conosco, a adquirir o livro, a estudar juntos. E assim, para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy. Mas hoje, e ainda bem que hoje, depois de 2 programas sem ele, nós teremos a alegria de ter aqui conosco o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É muita satisfação voltar aqui, apesar de que você viu que não fiz falta nenhuma, não é, Solange? Foi de uma forma bastante brilhante a cumpridora das tarefas para com as nossas obrigações doutrinárias, e isso ela faz com o melhor carinho, maior carinho, com o seu conhecimento, sua dedicação, o seu estudo, fazendo com que você também pudesse absorver bastante coisa dos capítulos que ela comentou. Para nós, porém, é sempre uma satisfação estarmos primeiro ao lado da Solange e depois junto de você que está nos assistindo, para que este trabalho que foi iniciado praticamente há 1 ano atrás, porque nós gravamos a primeira abordagem, o primeiro capítulo deste livro, no dia 8 de fevereiro de 2022. E nós estamos nos aproximando desta data já com 1 ano de espaço. Foram 40 capítulos e um aprendizado constante dessas belezas que Humberto de Campos nos traz. Nós, antes de chegarmos ao capítulo 40, que será uma oração praticamente, nós não pretenderemos ficar interrompendo para fazer comentários, a não ser em algum ou outro momento. Nós gostaríamos de, no programa de hoje, Solange, vem aqui na geral para nós, comentarmos algumas coisas interessantes sobre as diversas obras de Humberto de Campos e também nosso próximo projeto. No meu livro, este aqui, que tem esta capa, é diferente da capa da Solange, e você vai encontrar na orelha, nesta parte aqui, uma descrição interessante e que vai nos elucidar sobre alguns detalhes de todo esse esforço da espiritualidade. Aqui nós vamos encontrar, feito pela própria editora, a Federação Espírita Brasileira, a seguinte explanação. O autor espiritual, Humberto de Campos, quando encarnado, foi poeta, contista. Contista é quem escreve contos. Ele tinha a verve literária. Foi crítico e cronista consagrado. Nós vamos ver muitos livros que ele escreveu através do Chico, com títulos ligados a crônica, contos, como este, por exemplo, que é o Cartas e Crônicas. Membro da Academia Brasileira de Letras aos 33 anos, ele foi o mais jovem membro da Academia Brasileira de Letras. Foi escolhido em memorável concurso público como o príncipe dos prosadores brasileiros. Sua produção literária atingiu cerca de 40 títulos, além de copiosa, de volumosa colaboração em jornais e revistas. Então, esta é uma breve historiografia do próprio autor espiritual.
Você tem alguma outra diferente aí na sua orelha ou não? Não, aqui a minha primeira aba fala do Chico Xavier, das obras que ele escreveu. Ok. É um pouco diferente. Então vamos continuar aqui, e eu recomendaria a você que também gosta de Humberto de Campos, que você procurasse um livro que não está muito fácil de ser achado, porque eu acho que ele teve uma edição limitada e que não foi renovada essa edição pela editora, ou não foi reimpresso o livro, mas é um livro muito bonito, um livro bastante tocante. O título é Irmão X, Meu Pai. O livro foi escrito pelo filho de Humberto de Campos e conta justamente a trajetória do seu pai, Humberto de Campos. É um livro biográfico, escrito pelo próprio filho que esteve em contato com ele. Então, é um complemento muito bonito a respeito de todas as lutas da infância, a sua situação de desejar estudar e não ter dinheiro, todos os esforços que ele fez para conseguir ter acesso a livros, que ele morava lá no Nordeste, não tinha facilidades, a importância da sua mãe, nos exemplos que ela sempre marcou a sua alma, a alma do seu filho. Tudo isso é muito lindamente contado pelo filho de Humberto de Campos neste livro, Irmão X, Meu Pai, que eu acho que se você pesquisar, talvez na internet ou talvez em sebos, você consiga adquiri-lo. E se você adquirir, não empreste, viu? Tira a cópia, se alguém quiser, faz um xerox, mas não empreste, porque me parece que não há mais novas edições a respeito. Aí continua a federação explicando o seguinte: Humberto de Campos, desencarnado a 5 de dezembro de 1934, ele morreu com pouca idade, do mundo dos espíritos, já em 26 de junho de 1937, você vê então de 34, 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio depois, ele já estava transmitindo através do médium Francisco Cândido Xavier a sua primeira obra. Qual foi a primeira obra que ele escreveu através do Chico? Aquela que diz respeito à sua maneira natural de escrita quando estava encarnado. Crônicas. Ele era cronista, gostava de escrever isso. Só que estas crônicas, o primeiro livro, ele intitulou Crônicas de Além Túmulo. Não era mais a crônica da Terra. Ele estava do outro lado, tinha passado pela sepultura. Então, Crônicas de Além Túmulo foi publicado em 1937. Depois desta obra, se seguiram uma obra muito importante e muito fundamental para a compreensão dos planos de Jesus para a nossa região na Terra. Veio o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi editado pela FEB em 1938. Na sequência, outro livro com o título de Novas Mensagens, no ano de 1940. Depois, o magistral Boa Nova, aquela obra maravilhosa que nós já lemos aqui no nosso programa, todos os capítulos, em que Humberto de Campos pesquisa nos arquivos espirituais que registram as cenas precisas, as cenas exatas daquilo que Jesus viveu, e ele recolhe 30 capítulos, 30 passagens de Jesus para nos relatar. Boa Nova é um livro que Chico Xavier dizia que este livro e Paulo e Estevão foram os livros mais lindos que ele já pôde receber como médium na sua vida. Boa Nova, então, foi publicada em 1941. Depois veio um outro livro, Reportagens de Além Túmulo, já que ele também era repórter, ele era cronista, ele contista, ele era crítico literário. Este Reportagens de Além Túmulo foi publicado em 1943. Aí acontece uma coisa, vem aqui para mim. Ele tinha deixado na Terra, quando desencarnou, a sua família. Tinha a esposa, os seus filhos. E estas obras que estavam chegando
através da mediunidade de Chico Xavier, assinadas por Humberto de Campos, redundavam em um recurso pela venda dos livros que se valia dessa capacidade literária do espírito, mas que na época levantou aquilo que era o interesse financeiro da viúva e dos filhos, querendo os recursos de direitos autorais. Então, a esposa de Humberto de Campos, espírito agora desencarnado, ela entra com uma demanda na justiça contra a Federação Espírita Brasileira, que era detentora dos direitos e estava publicando, e contra o próprio Francisco Cândido Xavier, pedindo os direitos autorais das obras que estavam sendo assinadas em nome do seu falecido marido. E isso levanta uma rumorosa discussão na época. Dessa discussão, o processo caminha, as medidas de ambas as partes são adotadas dentro da licitude, até que o magistrado decide que a personalidade jurídica terminava com a morte. E uma vez não havendo mais a vida física, não se deviam direitos autorais por livros escritos presumivelmente pela entidade que agora do outro lado continuará sendo o mesmo, mas que já não está mais entre nós. Então, com esta sentença, o processo rumoroso se extingue. Para evitar-se problemas futuros, então, a partir desta data, que vocês vão ver no rumoroso caso de Humberto de Campos na justiça, o espírito resolve alterar a assinatura dos livros que escreve. Quando ele estava encarnado e escrevia para os jornais, ele sempre apresentava suas crônicas e assinava como Conselheiro XX. Era o nome que ele assinava as crônicas nos jornais da Terra quando ele estava encarnado, como escritor. Usava esse pseudônimo. Então agora, para dar continuidade, sem apresentar o nome tradicional de Humberto de Campos, ele adota um pseudônimo, que aqui simplifica para Irmão X. E então uma parte da sua publicação, editada pela Federação Espírita Brasileira, vem assinado como Irmão X. É o mesmo espírito. E é isso que nós vamos ver aqui na sequência da explicação, Solange. A partir de 1945, após a sentença no rumoroso processo que se tornou conhecido como o caso Humberto de Campos, passou ele a usar o pseudônimo Irmão X. Sendo lançados pela FEB a partir de então, os livros Lázaro Redivivo, em 1946, Luz Acima, em 1948, Pontos e Contos, em 1951, Contos e Apólogos, em 1958, Contos desta e doutra vida, em 1964, Cartas e Crônicas, este aqui, em 1966, e o último foi Estante da Vida, em 1969. Então, é uma larga produção literária que nós vamos ter de Humberto de Campos, sempre com um estilo bastante mais leve, mais curto, mas não menos profundo do que outros livros de outros espíritos, porque ele trata de temas filosóficos, de casos interessantes, sempre procurando realçar as leis espirituais para o nosso aprendizado. Nós vamos encontrar em todas estas obras citadas aqui valiosíssimos ensinamentos, coisas curiosas, significantes revelações, interpretações profundas das passagens de Jesus. Porque, apesar de Boa Nova ser um livro totalmente escrito para a descrição das passagens que o Cristo viveu na Terra, existem outras passagens nos outros livros citados.
mesmo neste aqui que nós já lemos. Cartas e Crônicas nos apresenta vários momentos em que nós encontraremos ensinamentos de homens que estavam vivendo ao tempo de Jesus, de fala do próprio Senhor, como por exemplo nós vemos aqui em vários dos capítulos em que aparecem espíritos ligados ao cristianismo primitivo, ensinando, como o capítulo 5 no Caminho do Reino. Estas são referências. Então, se você procurar nas diversas obras de Humberto de Campos ou do Irmão X, vai encontrar muitas reflexões a respeito. E isso vai enriquecer bastante o nosso arquivo de ensinamentos, sobretudo dessas épocas em que Jesus esteve conosco. Tivemos então, neste livro, 40 pedaços ou retalhos da verdade espiritual, que vão nos ensinar muitas coisas. Mas, agora hoje, que é o último capítulo, estaremos encerrando esta etapa. Nós falamos aqui, Solange, dos contos e apólogos. Nós já lemos Contos e Apólogos ou não? Não chegamos a falar dos apólogos? Que o apólogo era uma conversa com animais, que os animais tinham... Nós já falamos a respeito de apólogos, né? Apólogos, eu me lembro. Mas não foi nessa obra aqui? Eu acho que foi das orações da árvore. Aqui, as 3 orações, não é? Lição nas Trevas, as 3 orações. Isso mesmo. Mas existe um livro chamado Contos e Apólogos, que também é muito interessante. Agora, depois desse livro, e nós já vamos te antecipar para que você possa ir em busca de... Nós temos ele aqui? Aqui não temos o livro físico. Uhum. Mas nós estaremos fazendo a leitura e comentário dos capítulos do livro Estante da Vida. É o último nesta sequência. É o último que ele escreveu através de Chico Xavier no ano de 1969. Foi o livro em sequência a este aqui, apesar de não haver uma sequência de histórias. E é interessante porque já no primeiro capítulo do livro Estante da Vida, nós vamos ter uma entrevista que Humberto de Campos faz àquela famosa atriz Marilyn Monroe, que tinha morrido e que ele encontra lá no cemitério nos Estados Unidos, e ele faz algumas perguntas para que as respostas dela possam ser depois traduzidas em lições de vida para os leitores. Então, o livro Estante da Vida já começa com essa curiosidade muito interessante, que é justamente uma entrevista em Hollywood, quando Humberto de Campos, espírito, o Irmão X, vai fazer perguntas e vai ouvir as respostas dessa atriz, na época bastante famosa. Não fazia muito tempo que ela tinha morrido, na data em que o livro foi escrito. E já por aí nos inspira a buscar essa obra para vermos como que as coisas foram organizadas no plano espiritual. E depois, veja só que interessante, o capítulo 2º vai falar sobre uma entrevista. Só que essa entrevista é feita a uma mulher que, por motivos de ciúme ou de infelicidades pessoais no casamento, se mata. E então, do outro lado, como suicida, Humberto de Campos lhe dirige 11 perguntas para que ela explique qual foi a sua situação, como ela se encontrou do outro lado, se isso serviu de alguma coisa. Portanto, as pessoas que estão às vezes passando por dificuldades, passando por angústias, enfrentando dissabores, problemas afetivos, problemas materiais ou mesmo problemas de saúde, e que eventualmente passem pela cabeça ter a fuga da vida como solução, este capítulo 2º do livro Estante da Vida é um alerta bastante lógico, bastante racional, bastante importante para qualquer pessoa que esteja inclinada a se debruçar por essa estrada pedregosa, porque
a gente aprende na doutrina espírita, coisa que outras religiões não têm como ensinar, porque elas param no túmulo, elas não trazem as explicações de quem morreu para os que estão vivos na carne. A doutrina espírita tem alertado sobre o fato em si de que aquele que se mata, pensando que vai acabar com o problema, ele cria um outro problema muito pior do que aquele em que ele estava. Ele vai ter saudade daquilo que estava incomodando, por aquilo que ele vai encontrar depois de tirar a própria vida. Portanto, o capítulo 2 do livro Estante da Vida, que nós estaremos lendo aqui nas próximas semanas, é bastante importante. Seja para as pessoas que estão passando por algum problema grave e pensam em fazer isto, seja para você que está assistindo e que tem alguém na sua família, alguma pessoa conhecida, que fale para você, acho que é melhor eu morrer, eu não quero passar mais por isso. Tira uma cópia, imprima, dê para essa pessoa. Porque, de verdade, quem vai relatar aquilo é alguém que já passou por isso e que está voltando para dizer como isso foi ruim para ela. Só para você ver os 2 primeiros capítulos do livro, como eles são bastante empolgantes. Solange, e aí? É isso, você está falando a respeito dessa questão, desse relato dessa suicida, e eu estava observando aqui que eu fiz um levantamento, só para ter uma ideia a respeito, porque a gente sabe que tudo é um processo, né? Essa ideia de se matar daí não surge do nada. Então, a gente sabe que vem, às vezes, com uma leve intuição, essa vida não tá boa, tô achando que não tá valendo a pena viver, como disse o André. E você, daí passa um tempo, de repente essa ideia volta e assim vai. E dessa breve ideia, desse pensamento insinuado, às vezes, você começa já a guardar essa sensação, a aceitar a ideia. E aí vem também, através dos processos depressivos, a depressão é um caminho, já é uma porta de entrada para uma condição mais triste lá na frente, com o suicídio. Então eu estava dando uma olhada nessa questão da depressão e eu vi um estudo de 2017, onde, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso em 2017, nós tínhamos no mundo 322 milhões de pessoas em depressão no mundo. E aqui no Brasil, no mesmo período, nós tínhamos 11 milhões de pessoas com esse problema voltado à depressão. Quer dizer, a depressão é um grande, a doença, vamos dizer assim, acho que do nosso período, né? Do período contemporâneo. E por isso é importante a gente se debruçar sobre isso, é importante nós fazermos o possível para que as pessoas não caiam nessa armadilha. Porque é uma armadilha. Sempre que nós nos deixamos envolver por essas sensações, por esses pensamentos, tudo isso pode acabar lá no fim, como disse agora, a gente está dizendo agora, né, a um ato mais extremo, que é o de tirar a própria vida. E isso não surge do nada. Então, se a gente combate isso lá no início, tudo fica mais fácil para que as coisas não caminhem, não progridam para um final tão desastroso quanto esse. E essas estatísticas são de 2017, então nós já estamos em 2023, imagine isso aqui faz tempo que eu fiz, mas nós não tínhamos nem ainda a pandemia, não tivemos, né, toda essa questão e todas essas situações tão complexas que estamos vivendo aqui no Brasil, então com certeza esse número ainda é bem maior. E por isso eu acho que vai ser muito útil. De uma certa maneira, nós somos aqueles que podem também levar o remédio às pessoas, levar esse alento e através de um compartilhamento, de um programa, de uma palestra, de algo que você viu, achou bonito e resolveu compartilhar. Então tudo isso é muito importante, lembrando que todos nós somos instrumentos do bem, né? Que possamos trabalhar para que as pessoas consigam encontrar um caminho que lhes dê uma tranquilidade, que lhes dê harmonia. E voltando para o nosso livro que estamos acabando aqui, quando qualquer pessoa vai em busca de informações a respeito do que causa o sofrimento, vamos encontrar uma definição muito interessante, não no Espiritismo apenas, mas também no Budismo. Nós encontraremos no budismo a informação de que
a dor, a infelicidade é causada pela insatisfação, pela frustração. A pessoa quer ter uma coisa e ela não consegue. A pessoa quer estar numa situação e ela nunca consegue chegar lá. E essa insatisfação é a que causa o sofrimento. E nós vivemos em um momento, na humanidade ocidental, em que toda a sociedade ela é como que empurrada para o buraco da insatisfação. Parece que a sociedade, de forma até mesmo deliberada, ela se fundamenta na insatisfação por você não conseguir ter tudo que você precisa, você não conseguir fornecer aos seus entes queridos aquilo que eles necessitam, de você ver na televisão um monte de coisas que você quer ter, mas não pode. Isso é uma fábrica de ansiedades. Sobretudo para aquelas pessoas que não percebem este jogo. Isto é um jogo, isto é uma armadilha. Porque é preciso fazer ansiosos para que esses ansiosos sejam controlados. Portanto, nós vemos o quê? Nós vemos a sociedade ocidental perdida em frustrações, em recursos assim, pouco diretos, mas de maneira indireta, chegando a tentar consertar-se com seus sonhos frustrados através de vícios, de drogas, de aventuras, assim, sem juízo, fazendo de conta que aquilo vai ser bom para ele. É uma fuga. E esta fuga às vezes envolve o desejo de ir embora, de não conseguindo as coisas que gostaria, preferir ir para o outro lado, porque pelo menos lá não se sofre. Então você vê que consequência do materialismo, desse materialismo que é uma exigência, entre aspas, de uma sociedade mesquinha, mas que não pode atender a todos os que querem ter os mesmos bens, é justamente a frustração. E a frustração, quando você não percebe, ela produz sofrimento. Então, a forma de você vencer isso não é você se matar, nem é você furtar, nem é você agir de forma destrambelhada para conseguir tomar de alguém. É você não se deixar iludir. Não se iludir através de todas essas exigências que você precisa, antes de deixar-se tocar, perguntar: eu preciso disto? Eu preciso dessas coisas? Então nós vamos encontrar, por exemplo, as maluquices daquelas semanas de grandes descontos. Eu vou comprar porque é a hora do desconto. Mas você vai comprar um objeto que você precisa ou você vai comprar o desconto? Que é uma outra coisa, uma outra ilusão. Porque quem compra desconto tem que pagar por isso, tem que tirar dinheiro bom para comprar e aproveitar uma coisa que às vezes ele não precisa, mas ele quer comprar porque está mais barato. Quem disse que está mais barato? A semana, a televisão, a propaganda. Então você percebe que a melhor forma de você ter equilíbrio é você perceber que não precisa daquilo. Se você não precisa daquilo, aquilo pode estar até pelo 1/3 do que vale, mas você não precisa. Então por que você vai gastar pelo menos 1/3? Não gaste. Acalme-se, porque é aí que você encontra equilíbrio. E as obras de Humberto de Campos, elas nos trazem exatamente a lucidez. Elas são obras cujo conteúdo é elevado, elas são de explanação clara e elas são breves. Cada história tem 1, 2, 3 páginas no máximo. Então a pessoa que está ansiosa, ela não precisa ler o livro inteiro de 500 folhas para ela poder tirar alguma coisa. Ela abre o acaso, ela pega um título de uma crônica, de uma carta, e ela vai ler, e ela vai aprender coisas importantes para ela voltar a pôr o pé no chão. Porque se ela se deixar levar apenas pelas propagandas de televisão, ela vai se tornar uma uva passa, porque ela vai querer comprar tudo e não tem dinheiro. E aí, Solange, a gente tem aqueles canais que ficam vendendo coisas, vendendo joias, vendendo aparelhos de cozinha. Você quer comprar tudo. Se você ficar naquilo, você fica com o seu cartão de crédito. Não, é isso eu quero também. Passa o número do cartão. Ai, olha que legal essa panela. Meu Deus, coisa linda. Ai, eu também quero. Você fica o dia inteiro sendo consumido e você não se pergunta se aquilo é necessário. Só que você gasta, aí você fica endividado, aí você tem que trabalhar para pagar a dívida. E nem tudo aquilo que você comprou realmente vai ser algo que vai te permitir uma felicidade.
porque são coisas materiais. E a nossa felicidade depende da nossa sensação interior, do nosso estado de calma espiritual. É assim que a gente vai ser feliz. Mesmo que a gente não tenha aquilo que a gente gostaria e até mesmo aquilo que a gente necessitaria. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a afirmativa que é dada pelo Espírito Platão, porque corresponde exatamente ao que o próprio Platão, quando estava encarnado, havia escrito para os seus seguidores. Que não é rico quem mais possui, é rico quem menos necessita. O verdadeiro rico é aquele que menos precisa, não é aquele que mais tem. E isso é sabedoria. Então agora, antes de você entrar, só para dar um... Já que ele falou de Platão, e eu me lembrei agora de Sócrates, porque Sócrates, no seu tempo, ele fazia algumas caminhadas e ele ia praticamente, acho que todos os dias, até a Ágora. A Ágora era um mercado central, onde tinham, né, todas aquelas vendas, aquelas barracas. E Sócrates todo dia passeava por entre as barracas ali na Ágora, até que um dia alguém chegou para ele: mas Sócrates, você que é um filósofo, que fala sempre a gente não se preocupar com as questões da matéria, com coisas assim, mas você está no mercado todos os dias, por que você vai ao mercado então? E o Sócrates diz, talvez não com essas palavras, tá, gente? São palavras, mas ele diz o seguinte, que ele vai ao mercado porque ele fica feliz de saber que ele não precisa, ele olha tudo aquilo e ele sabe que ele não precisa de nada daquilo para ser feliz. Então ele não se sente tentado, né, a adquirir nada, a ter nada, porque ele sabe que aquilo lá não é importante, não é o que vai fazer a felicidade. Ele vai ao mercado para se testar, ver se ele precisa de alguma daquelas coisas. Ele fica feliz que ele olha todas aquelas bugigangas e ele não tem vontade nenhuma de ter. Então ele se coloca em teste exatamente para mostrar que ele pode ser feliz sem ter nada daquilo. Enquanto ele vê as pessoas correndo, eu quero isso, quero mais aquilo, por estarem apegadas às coisas da matéria. Esse é um bom exercício para a gente fazer num shopping, por exemplo. Vamos dar uma andada lá e sejamos felizes, sem adquirir nada. Agora nós vamos ao último texto do livro. Vamos lá. Chama o título, o capítulo final, Oração diante do tempo. A Solange vai ler para nós. Senhor Jesus, diante do calendário que se renova, deixa que nos ajoelhemos para implorar-te compaixão. Tu que eras antes que nós fôssemos, você já existia antes que nós existíssemos, que nos tutelastes em nome do Criador na noite insondável das origens, não desvieis de nós o teu olhar, para que não venhamos a perder o adubo do sangue e das lágrimas, oriundos das civilizações que morreram sob o guante, sob a agressão, sob o peso da violência. Determinaste que o tempo, a afeição de ministro silencioso de tua justiça, nos seguisse todos os passos, e com os séculos carregamos o pedregulho da ilusão, dele extraindo o ouro da experiência. Do berço para o túmulo, e do túmulo para o berço, temos sido senhores e escravos, ricos e pobres, fidalgos e plebeus. Entretanto, em todas as posições, temos vivido em fuga constante da verdade, à caça de triunfo e dominação para o nosso velho egoísmo. Na governança, nutríamos a vaidade e a miséria. Na subalternidade, alentávamos o desespero e a insubmissão. Na fortuna, éramos orgulhosos e inúteis. Na carência, vivíamos intemperantes, despeitados. Administrando, alongávamos o crime. Obedecendo, atendíamos a vingança. Resistíamos a todos os teus apelos em tenebrosos labirintos de opressão e delinquência,
quando vieste ensinar-nos o caminho libertador. Não te limitaste a crer na glória do Pai Celeste. Estendeste-lhe a incomparável bondade. Não te circunscreveste à fé que renova. Abraçaste o amor que redime. Não te detiveste entre os eleitos da virtude. Comungaste o ambiente das vítimas do mal para reconduzi-las ao bem. Não te ilhaste na oração pura e simples. Ofertaste mãos amigas às necessidades alheias. Não te isolaste junto à dignidade venerável de Salomé, a venturosa mãe dos filhos de Zebedeu. Acolheste a Madalena, possuída de 7 gênios sombrios. Não consideraste tão somente a Bartimeu, o mendigo cego. Consagraste generosa atenção a Zaqueu, o rico necessitado. Não apenas acolheste, não apenas aconselhaste a fraternidade aos semelhantes. Praticaste-a com devotamento e carinho, da intimidade do lar ao sol meridiano da praça pública. Não pregaste a doutrina do perdão e da renúncia exclusivamente para os outros. Aceitaste a cruz do escárnio, da zombaria e da morte, com abnegação e humildade, a fim de que aprendêssemos a procurar contigo a divina ressurreição. Entretanto, ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre o teu sacrifício, não temos senão lágrimas de remorso e arrependimento para fecundar o Saara, o deserto de nossos corações. Em teu nome, discípulos infiéis que temos sido, espalhamos nuvens de discórdia e crueldade nos horizontes de toda a terra. É por isso que o tempo nos encontra hoje tão pobres e desventurados como ontem, por desleais ao teu evangelho de redenção. Não nos deixes, contudo, órfãos da tua bênção. No oceano encapelado, agitado das provações que merecemos, a tempestade ruge em pavorosos açoites. Nosso mundo, Senhor, é uma embarcação que estala aos golpes fortes do vento. Entre as convulsões da procela que nos arrasta e o abismo que nos espreita, clamamos por teu socorro. E confiamos em que te levantarás luminoso e imaculado sobre a onda móvel e traiçoeira, aplacando a fúria dos elementos e exclamando para nós, como outrora disseste aos discípulos aterrados: homens de pouca fé, por que duvidastes? E assim, Humberto de Campos termina o livro justamente nos convocando à fé, colocando-nos nessas condições daqueles que acreditamos em Jesus e que muitas vezes não seguimos o que ele fala ou que fazemos o contrário do que ele pede. Quando as coisas ficam feias, quando os problemas surgem, quando as separações acontecem, quando a doença se apresenta no corpo, quando a morte nos avizinha e aquele medo surge daquela tempestade que parece não ter fim, aqui está a oração que se ergue a Jesus e diz: Senhor, teus discípulos estavam na barca com a ventania a açoitá-la e você dormia tranquilo. Quando então, desesperados, eles te chacoalham e diz: Senhor, nós vamos afundar. E então você se levanta e ordena ao vento que se acalme. E a ventania cessa. E dá aos seus discípulos a lição: homens de pouca fé, por que duvidastes? Estejamos atentos a tudo isto. Aprendamos na dificuldade. Porque ter fé quando tudo vai bem é muito fácil.
Quando ninguém está doente, quando não existe nenhum conflito emocional, quando os negócios estão dando lucro, quando as coisas estão na ascensão e a gente se dá o direito de passear, de gastar à toa, sem nos preocuparmos se vai faltar o pão de amanhã. É muito fácil ter a fé e geralmente nesta hora nós nem nos preocupamos com ela porque a gente não quer saber de Jesus nesta hora. Mas quando as coisas ficam feias, quando nada dá certo, aí chega o momento da nossa fé ser testada no fogo. E é isso que Humberto de Campos nos alenta, não apenas nesse último capítulo, mas em todo esse livro, não é, Solange? Isso mesmo. E se você não viu, nós falamos a respeito, né, do Sermão do Monte no programa anterior, que traz todo um roteiro para que nós nos posicionemos, que nós nos mantenhamos firmes na nossa barca, né, de uma forma em que as tempestades venham e elas virão, mas que apesar disso nós estaremos ali, cumprindo o nosso trabalho, cumprindo a nossa missão. Se a verdade que acreditamos é esta, que isso possa ser então aquilo que vai nos mover, a que mantenhamos a tranquilidade, a serenidade, apesar de todas essas intemperanças, de todas essas confusões que estarão acontecendo ao nosso redor, mas que nós nos lembremos, como nós dissemos no programa anterior, que lá na frente nós encontraremos um horizonte aberto, um horizonte limpo, luminoso, que é uma terra renovada. E nós seremos muito felizes onde quer que estejamos, seja encarnados ainda, né, no correr, quando fizermos essa travessia por entre as tempestades e chegarmos num porto seguro e tranquilo, seja estando no plano espiritual, onde quer que estejamos, nós vamos ver o que vai acontecer e o que vai nos dar mais alegria de termos vivido, alegria de termos participado desse momento na história. É um momento muito importante para estarmos reencarnados na Terra agora, e é importante que nós possamos plantar, não apenas jogar as sementes, mas plantar em solo bom, olhar, observar se a semente germinou, se ela está crescendo, cuidar para que ela cresça forte, sadia, porque quando nós chegarmos lá adiante, quando nós encontrarmos esse porto seguro, essa terra renovada, essa terra luminosa, que é o que todos nós desejamos e que é o que os espíritos superiores dizem para nós que vai acontecer, nós vamos olhar aquilo que foi uma semente plantada lá atrás, nós vamos ver que hoje ela é uma árvore frondosa, ela é um belo eucalipto, ela vai ser uma bela araucária, ela vai ser um belo ipê amarelo, ela será algo que nós olharemos com alegria e diremos: eu coloquei a minha sementinha e eu pude ajudar aqui nesse mundo novo, nessa terra nova, essa árvore que está aí, mesmo que seja pequena, coisas pequenas, mas eu contribuí para que ela estivesse viva hoje e estivesse dando frutos, estivesse frondosa. Então, que nós possamos em algum momento das nossas vidas nos alegrarmos por termos feito parte disso tudo e lembrando que nós somos esses instrumentos, sempre instrumentos do Senhor na Terra. Comecemos a fazer agora o esforço para que um dia a gente possa fazer Jesus sorrir, exatamente por nós darmos a Ele a alegria de nos transformarmos naquilo que Ele lutou para que fôssemos. Pense nisso. Cartas e Crônicas termina aqui. Estante da Vida espera você. E nós nos veremos no próximo Alegria de Viver. Grande abraço. Beijo Tchau, grande. gente. Até lá.